Olá, este é o programa Saber Direito. Meu nome é Antônio Carlos Morato e o tema de nosso curso é Direito Autoral. Na aula de hoje estudaremos os direitos morais e patrimoniais de autor e temos, uma vez mais, a companhia das alunas que acompanham o nosso curso, a Milena, a Maria da Guia e a Poliana, que estarão aqui apresentando uma série de questões durante esta aula. Também nós temos um outro ponto a lembrar, porque podem existir as dúvidas daqueles que estiverem em casa, e as dúvidas podem ser encaminhadas para saberdireito@stf.jus.br, e essas dúvidas podem ser encaminhadas tanto por aqueles que acompanham esta aula pela televisão, pela TV Justiça, como também aqueles que acompanharem posteriormente essas aulas pelo YouTube. Bem, então, o que são os direitos morais e os direitos patrimoniais de autor? Relembrando nossa última aula, nós vimos que existem fundamentos internacionais para a proteção ao autor. Existe a chamada Convenção de Berna, de 1886, e existe a proteção constitucional ao autor prevista como cláusula pétrea no artigo 5º, incisos 27 e 28 da Constituição Federal. Bem, é importante também dizer que o autor ele pode usar livremente a sua obra. E nisso nós encontramos uma previsão sobre a possibilidade do autor usar as suas obras no artigo 22. De uma forma geral, o autor pode utilizar o seu trabalho. E o que diz o artigo 22? Nós temos ali tanto os direitos morais como os direitos patrimoniais de autor. O artigo 22 coloca que pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Bem, isso se desdobra posteriormente no artigo 24, que trata de direitos morais, e no artigo 29, que trata sobre direitos patrimoniais de autor. Essa ideia de proteger simultaneamente os direitos morais e patrimoniais é de grande relevância. Por que é de grande relevância? Porque quando nós imaginamos a proteção ao autor, ora nós lembramos de uma vertente, achamos que basta remunerar o autor para que ele esteja satisfeito. Isso nem sempre acontece, às vezes o autor não quer autorizar aquele trabalho por uma razão puramente pessoal, porque ele não concorda com a linha artística de um determinado programa, porque não concorda com determinada linha ideológica, e isso fica, claro, resguardado ao autor. Como também pode acontecer o contrário, simplesmente citar o autor, então é acreditada aquela criação a quem realmente foi responsável por aquele trabalho, ao escritor, ao músico, mas não há remuneração necessária. Então, o que existe é uma dupla vertente que tem que ser respeitada. Nós precisamos do respeito aos direitos patrimoniais e o respeito aos direitos morais de autor. Mas o que ocorre quando nós temos vários autores? E aí nós temos a chamada obra em coautoria, uma das espécies de obras prevista na classificação das obras no artigo 5º, inciso 8º da Lei de Direitos Autorais, e ali nós encontramos uma série de obras que estão colocadas, entre elas a obra em coautoria, obra que é elaborada por 2 ou mais autores. O artigo 23 da Lei de Direitos Autorais coloca o seguinte: os coautores da obra intelectual exercerão de comum acordo os seus direitos, salvo convenção em contrário. Nós encontramos aqui uma situação que pressupõe uma certa harmonia entre os coautores. É possível, claro, inserir uma cláusula contratual que estabeleça quem representará os coautores, mas, em regra, eles vão atuar em conjunto, ou seja, se houve, por parte de uma emissora de radiodifusão, a iniciativa de procurar esses coautores para autorizar uma obra, por exemplo, a inserção de uma obra musical
em uma obra audiovisual, que é o que se chama tecnicamente de direito de sincronização, incluir uma música dentro de um filme. Um autor, um coautor, ele pode estar de acordo, o outro não. Por isso que deve existir uma certa harmonia entre esses coautores. Se existir divergência e a obra for indivisível, isso tem que ser resolvido pela maioria. Se não, a única alternativa é realmente recorrer ao Poder Judiciário e buscar, eventualmente, um suprimento de vontade, o que nem sempre é possível, não é? Mas nós podemos agora entrar nos direitos morais de autor previstos, como eu salientei, a partir do artigo 24. O primeiro inciso do artigo 24, que versa sobre os direitos morais de autor, permite tanto ao autor como a seus herdeiros reivindicar a autoria da obra. E, ao reivindicar a autoria da obra, textualmente nós temos o de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra, é, na verdade, uma manifestação do direito de paternidade, que também é previsto no artigo 24, inciso 2º. Ou seja, alguém se apresenta como criador daquela obra sem sê-lo. Essa é uma situação, infelizmente, muito frequente. É o chamado plágio. Alguém se apresenta como criador daquela obra sem ser efetivamente o criador. O plágio, cabe lembrar, não é previsto de uma forma expressa na Lei 9.610, na Lei de Direitos Autorais. Nós vamos encontrar alguns efeitos dentro do ordenamento jurídico e não podemos confundir plágio com contrafação. Contrafação é a utilização não autorizada de uma determinada obra intelectual. E nisso, claro, nós podemos incluir o plágio, mas nós não temos sinônimos. Em uma só palavra, nós poderíamos dizer que toda contrafação, não é, ela acaba envolvendo uma utilização não autorizada. Mas nem sempre constituirá um plágio. Em suma, todo plágio é uma contrafação, mas nem toda contrafação é plágio. Então, o direito de reivindicar a obra, se às vezes o autor faleceu e alguém, um compositor muito famoso, se apropriou daquele trabalho e começa a divulgá-lo como se fosse seu. Aquela ação começa com o verdadeiro autor, mas transmite-se depois aos seus herdeiros. E os herdeiros irão, posteriormente, questionar, continuar a questionar, e mesmo que o autor já tivesse falecido, eles sabem que foi, por exemplo, o pai que compôs aquela música, eles podem promover uma ação e reivindicar o direito sobre aquela criação. Quando nós imaginamos o inciso 2º, que também está relacionado ao direito de paternidade, de ter o nome ligado à obra, nós encontramos ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo do autor na utilização de sua obra. Quando se menciona o pseudônimo, o que é o pseudônimo? O pseudônimo é o nome pelo qual aquele autor é conhecido. Nós podemos ter o pseudônimo, não confundir isso com a chamada obra pseudônima. Na obra pseudônima, alguém se oculta sob um determinado nome. Isso também está previsto no artigo 5º, inciso 8º. Mas seja porque realmente está inseguro quanto à qualidade artística da sua obra ou não quer ver o seu nome real mesmo veiculado. Mas o que se menciona aqui é o uso de pseudônimo. Isso é muito frequente na área da música popular, na área da literatura. Às vezes o nome não tem uma grande solenidade, não é um nome muito agradável, e usa-se o quê? Um pseudônimo. O pseudônimo atinge aí um número maior, por vezes, de leitores, um número maior de ouvintes para uma determinada música, enfim. Nós vamos encontrar também, por último, e isso eu quero salientar, uma marca que o identifique, um sinal que o identifique. E isso é possível. Quando? Quando nós temos, eventualmente, pessoas jurídicas. Nós podemos ter uma marca. Existe grande divergência quanto à possibilidade de reconhecer a pessoa jurídica como autora. Por quê? Porque o artigo 11 da Lei de Direitos Autorais, no caput, prevê que a pessoa jurídica é autora. Mas existe um outro ponto que tem que ser lembrado. O parágrafo único do artigo 11 atribui que direitos
de autor podem também ser titularizados por pessoas jurídicas. Alguns não visualizam nisso um sinônimo, né? Nós falaremos numa das próximas aulas sobre os direitos de autor em obra coletiva. Mas existe um ponto que tem que ser lembrado. Quando nós temos o direito autoral, a figura do autor equivale à do titular originário. E a lei usa apenas o termo titular. Não usa nem o termo originário nem derivado. Pode ser originário como pode ser derivado. Titular derivado, só para esclarecer, é aquele que, seja em razão do falecimento do autor, seja em razão de uma disposição contratual, passa a ser o novo titular. Ele não foi o criador. Ele tem ou a lei ou o contrato, transferindo eventualmente o testamento, podemos também lembrar do testamento, que é um negócio jurídico no lateral, transferindo direitos a este titular derivado. Mas nós temos, como eu falei, a possibilidade de ter o direito de paternidade, inclusive relacionado a uma marca que identifique um autor, um sinal que identifique o autor. E na sequência, o que mais nós podemos encontrar? No inciso 3º, um direito importantíssimo, o direito de conservar a obra inédita. O chamado direito de inédito é um dos direitos mais relevantes para o autor. O direito de inédito, ele tem uma proteção independente do sistema. Eu falei, por exemplo, que o direito norte-americano não contempla os direitos morais de autor, mas implicitamente acaba se reconhecendo, pelo menos pela jurisprudência, por decisões judiciais, nós vamos encontrar o direito de paternidade. E o direito de inédito é um direito que o autor tem de manter a obra consigo, de não revelá-la a ninguém. Então, mesmo se nós tivéssemos um direito que, um sistema jurídico, ordenamento jurídico, que não prestigiasse o direito autoral, ainda assim esse direito poderia ser exercido. Eu poderia não revelar a ninguém, o que, de uma certa maneira, comprova a linha jusnaturalista, que diz respeito aos direitos da personalidade, que são direitos simplesmente reconhecidos pelo legislador e não atribuídos pelo legislador, que dão força a esse dispositivo. Então, nós temos a possibilidade que um autor, eventualmente, seja muito crítico em relação ao seu trabalho e não queira que ninguém o veja, e às vezes é um trabalho de qualidade inferior, um trabalho, por exemplo, da juventude, no período em que ele não tinha grande experiência como músico ou como escritor, ele quer manter aquilo longe dos olhos alheios. O que faz o autor? Ele exerce o chamado direito de inédito. O problema é que muitas vezes os herdeiros, às vezes, desrespeitam esse direito de inédito. E esse é um ponto problemático na nossa lei pelo seguinte, porque direitos morais de autor são defendidos pelos herdeiros durante esse período de 70 anos que eu mencionei após a morte. Mas só depois desse período é que o Estado passa a defender os direitos morais de autor. E numa situação como essa, do direito de inédito, pouco poderia ser feito, porque justamente a obra já teria sido divulgada. A ideia essencial é justamente não divulgar a obra. Nós encontramos ainda, no inciso 4º, o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou a prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-la como autor em sua reputação ou honra. Bom, a integridade da obra não pode ser alterada. Quando o autor deu à obra uma versão final, aquela obra não pode mais ser alterada. Algumas restrições podem ser colocadas. Por exemplo, o artigo 67 da Lei de Direitos Autorais, que coloca uma possibilidade de alteração quando a obra precisar de autorização, de atualização, então é necessária aquela atualização e a autorização do autor, nesse caso, se foi dado direito a uma segunda edição, ela é dispensável, não é necessária. É o que acontece muito em obras jurídicas. Mas se nós imaginarmos o que ocorre com o romance, com o poema, aquilo não pode ser alterado. Uma letra de música, ela não pode ser alterada. Uma obra musical também. Não pode chegar alguém e cortar, fracionar aquele trabalho, a não ser que nós imaginemos aí uma obra que
conte aí com a anuência, com a autorização do autor, o que acontece, por exemplo, quando eu citei no final da aula passada, obra originária e obra derivada. Se o autor da obra originária é consultado, eventualmente aquela obra pode ser alterada, como também se a obra está em domínio público. Mas sempre um cuidado tem que ser tomado, como eu citei, o Estado, ele defende a obra cair em domínio público, então existe a liberdade criativa, existe a liberdade de expressão, mas sempre há a necessidade de se preservar a integridade da obra. Além disso, nós encontramos o direito de modificar a obra antes ou depois de utilizada, o direito de modificabilidade da obra. Então, o autor pode, ao contrário do que eu mencionei, e só um acréscimo em relação ao inciso anterior, existe também a necessidade que aquela alteração agrida de alguma maneira o seu trabalho, atinja a honra do autor, o que, é claro, é algo muito subjetivo. Nós temos uma abertura, existe o conceito de honra objetiva, de honra subjetiva, mas existe uma abertura para discutir se houve ou não violação. Agora, o direito de modificar a obra, que envolve a ideia oposta, o autor ficou insatisfeito com a obra e resolveu modificá-la posteriormente, acontece muito, por exemplo, na obra audiovisual. Às vezes, aquele cineasta não ficou satisfeito com aquela versão por limitações técnicas e posteriormente resolve colocar novos elementos, não é? Colocar algumas cenas novas, enfim, aprimorar o trabalho que ele fez e, com isso, ele exerce o direito de modificabilidade da obra, um direito que o diretor, por exemplo, de obra audiovisual pode exercer. Além disso, nós encontramos no inciso 6º do artigo 24 o direito de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação ou imagem. Então, isso recebe um nome técnico, o chamado direito de arrependimento. O direito de arrependimento na lei anterior, na 5988 de 73, não tinha tais restrições. No entanto, agora, se alguém resolve retirar a obra do mercado, precisa justificar, precisa dizer por que aquela obra, se divulgada, causará dano à sua reputação. O que é algo também criticado no âmbito doutrinário, existem vários autoralistas que criticaram essa alteração, e isso porque exatamente quando esse trabalho da Lei de Direitos Autorais de 98 foi realizado, originalmente, não é, preocupados aí talvez com uma excessiva liberdade que o autor tivesse, foi colocada essa restrição. Mas cabe lembrar o seguinte, os danos patrimoniais que este autor causasse, tanto na lei anterior como na atual, eram ressarcíveis. Se, por exemplo, algum de nós, da área jurídica, resolve lançar um livro, resolve lançar um comentário sobre uma lei, um curso de direito autoral, por exemplo, e considera que aquele trabalho não ficou bom, o que acontece? Há a possibilidade de arrepender-se, dizer que não lançará esse trabalho e, claro, o dever de indenizar a editora pelos gastos com aquela edição. Por isso que, talvez, o legislador tenha sido muito rigoroso com o autor nesse ponto, exigindo que realmente ele demonstrasse que houve algum prejuízo. Porque aqui nós falamos, mesmo sob o ponto de vista do prejuízo de natureza moral, não é uma violação da honra. Nós temos aqui um direito que é autônomo, é o direito de arrependimento. Às vezes, aquilo pode não violar socialmente a honra, mas aquele autor pode não estar mais alinhado àquela vertente artística ou àquela vertente doutrinária, pensando num livro técnico. Não é? Então, tanto em uma como em outra situação, existe também o chamado direito de arrependimento. E aqui tivemos, por último, no artigo 24, uma inovação da Lei de Direitos Autorais de 98, estabelecendo no inciso 7º o seguinte: o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória de forma que cause o menor inconveniente possível ao seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado. Então, a ideia de acesso
há um exemplar único e raro da obra, como eu falei, uma inovação da Lei de Direitos Autorais atual, acaba sendo importante por vezes quando se imagina que o autor ficou sem uma foto de um quadro ou o autor ficou sem a cópia do seu trabalho. Hoje, talvez isso seja um pouco mais difícil de acontecer, até porque a cópia, quando se envia um material para uma editora, existe a cópia do arquivo. Mas no passado, em que os textos eram enviados em máquinas de escrever ou manuscritos, né, a chamada letra cursiva, enfim, existia uma dificuldade. Aquele material se perdia e, às vezes, o autor doava todos os exemplares, ficava sem exemplar nenhum em sua casa e sabia que aquilo estava na casa de uma determinada pessoa. Queria lançar uma nova edição da obra e a pessoa que tem o direito de propriedade sobre o material poderia dizer, não vou autorizar que se faça, por exemplo, fotocópia do seu trabalho para lançar uma nova versão. Bem, nessas circunstâncias, houve uma prevalência do direito moral de autor, porque é assegurado o acesso, mas notem bem, se ao fazer aquela fotocópia, o trabalho acaba se deteriorando e relacionando, estou aqui defendendo fotocópia de livros, pelo contrário. Esse caso é uma exceção no sistema, é o próprio autor tendo acesso a esse exemplar, não há um direito, por exemplo, de uma editora, eventualmente, e ele quer lançar uma nova edição do trabalho. O que vai acontecer pensando numa situação mais complicada? Ao fazer aquela fotocópia, o livro, que é uma brochura, acaba se desintegrando. Nessas circunstâncias, cabe indenização. Por isso que o dispositivo também coloca a questão nesses termos. Então, existirá indenização ao autor caso ocorra um dano de tal natureza. Também eu gostaria de mencionar que no artigo 25, a retirada de circulação, no 25, inciso 6º, era a redação que eu já mencionei, era a seguinte, o de retirar a de circulação ou de lhe suspender qualquer forma de utilização já autorizada. Não constava quando a circulação ou a utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem, e isso demonstra uma questão interessante, porque quando falamos em direitos da personalidade, os direitos da personalidade previstos a partir do artigo 11 do Código Civil, eles são em rol exemplificativo. Nós podemos ter situações que até agora não foram vislumbradas. Não é o legislador que atribui direitos ao criador e nem ao titular de direitos da personalidade. Esses direitos são simplesmente reconhecidos dentro do sistema. Então, por isso que essa visão, talvez excessivamente positivista, tenha prejudicado o exercício e gere também muita controvérsia quanto ao chamado direito de arrependimento. Eu falava agora há pouco que o Estado tem que defender a obra, e é um dever do Estado defender a obra caindo em domínio público. Onde está isso? Nós vamos encontrar no artigo 24, no mesmo artigo 24, parágrafo 2º. Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público. Então, o Estado, ele deve realizar essa defesa, mas daí fica a pergunta, só o Estado? E a resposta, ela é negativa. Por quê? Porque quando a lei de 73 vigorava, ao lado da previsão do Estado, colocava-se vírgula, e essa defesa era realizada pelo extinto Conselho Nacional de Direitos Autorais, o CNDA, que era um órgão do Poder Executivo. Então, naquela época, nós não tínhamos mecanismos como os que existem na atualidade em relação a interesses que não são mais individuais, são interesses transindividuais. Com a Lei 7.347 de 85, a Lei de Ação Civil Pública, e os acréscimos que a ela foram feitos pela Lei 8.078 de 90, pelo Código de Defesa do Consumidor, o acesso a esse conhecimento, o patrimônio cultural, passou a ser visto como transindividual. Por isso, tanto o Ministério Público como as associações de autores podem ser legitimadas. Claro, o Ministério Público integra o Estado, mas as associações não, são pessoas jurídicas de direito privado. Há uma proposta, inclusive,
de ampliação a um projeto de lei que foi encaminhado pelo Ministério da Cultura, em que simplesmente se deixa isso mais claro, mas isso já é possível de ser realizado pelo texto atual da própria Lei de Ação Civil Pública, pela Lei 7.347 de 85. Então, essa lei, ela permite que a sociedade, por meio das associações, defenda esse direito. E também, devemos lembrar, os diversos órgãos de Estado, salientei aqui o Ministério Público, mas a compreensão ela seria bem ampla. Então, nós poderíamos também ter órgãos do Poder Executivo, procuradorias, não é? Seja estaduais, municipais, seja a própria Advocacia da União, dependendo do caso, também legitimadas para a defesa desses interesses, quando fossem, claro, da esfera, particularmente da esfera daqueles órgãos que eu mencionei dentro do Estado. Por quê? Porque não há mais aquela interpretação restritiva da Lei de 73 que destinava apenas ao extinto CNDA essa legitimidade ativa. Hoje temos uma visão muito mais ampla. Um outro ponto que tem que ser lembrado no 24. Todos os direitos que foram citados podem ser defendidos pelos herdeiros? A resposta é negativa. Os primeiros que eu mencionei, especificamente até o inciso 4º, são direitos que podem ser exercidos simultaneamente pelo autor, como também por seus herdeiros. Reivindicar a autoria da obra, não é? Garantir que aquela obra não seja alterada e sempre exigir que o direito de paternidade da obra seja respeitado, como está no artigo 24, no inciso 2º. Mas existem direitos que são direitos só dos autores. O direito, por exemplo, de modificar a obra. O seu herdeiro não pode modificar a obra, não é? Isso nós vamos encontrar no artigo 24, no parágrafo 1º, por morte do autor, transmitem-se seus sucessores os direitos a que se refere os incisos 1º a 4º, e no parágrafo 3º, nos casos dos incisos 5º e 6º, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando couberem, e notem bem, fala-se apenas em indenizações. Quando nós tivermos aí alguma possibilidade, né, eu citei aqui o caso do acesso a exemplar único e raro da obra, esse é um direito que não poderá ser exercido pelos herdeiros por uma razão. Normalmente, quando se imagina que alguém quer acesso àquela obra, imagina-se o próprio autor. E, normalmente, por uma razão, para realizar uma atualização de um determinado trabalho, e esta é a razão fundamental. Pode, eventualmente, querer manter a memória do trabalho por razões pessoais, mas a razão fundamental que eu mencionei é exatamente esta. Nós encontramos ainda o direito já mencionado, quando eu falei das obras audiovisuais, o direito que é do próprio autor de obra audiovisual, que é o diretor. O diretor, na lei anterior, nós tínhamos o produtor, tínhamos também os roteiristas como coautores. Mas agora, titular de direitos morais sobre obra audiovisual é o diretor. Então, é o diretor que terá direito ao corte final, que terá direito a lançar o seu olhar sobre a obra. O sistema que vigora aqui no Brasil é um pouco distinto do sistema anglo-americano, porque lá o sistema é visto como um trabalho que é inserido numa linha de produção. Mas aqui no Brasil nós temos a proteção também aos diretores. Mas, antes de prosseguir, eu gostaria de abrir para perguntas. Não sei se há alguma pergunta. Professor, o arquiteto tem direitos morais diferentes dos outros criadores? Boa pergunta, Milena. A pergunta é muito importante pelo seguinte: o arquiteto, como eu lembrei na primeira aula, ele é um criador, né? Ele tem um trabalho com a única diferença, né? O seu trabalho é um trabalho puramente, tem, claro, não é puramente estético, mas é um trabalho que tem uma mescla, né? Uma simbiose entre o que é estético e o que é técnico. Então, em razão disso, muitas vezes pode existir um conflito. Vamos imaginar que alguém comprou uma determinada casa e naquela casa existe o direito do arquiteto. O arquiteto projetou. Então, o que estabelece a lei de direitos autorais? Que aquela obra, para ser alterada,
precisa necessariamente de uma consulta do proprietário, que tem o direito sobre o suporte, né, a casa é o suporte, ao arquiteto. E aí, o arquiteto, vamos imaginar que o arquiteto não concordou com aquela modificação. Ele tem um direito moral que se chama direito moral de repúdio. Ele vai repudiar a obra. O que seria o direito de repúdio? É o oposto do direito de paternidade. Ele vai querer afastar aquela obra e dizer o seguinte: essa obra não é minha, porque eu não pensei nessa obra dessa maneira. E, posteriormente, se for feita alguma alteração, existe o direito também de esse arquiteto pleitear perdas e danos. Então, é algo muito interessante, o chamado direito de repúdio, porque, às vezes, o arquiteto é muito famoso, quem comprou aquela casa não quer deixar de dizer que aquela obra foi feita pelo arquiteto A ou B, mas, se isso for feito e foram feitas modificações com as quais o arquiteto não concordou, existe a violação do direito moral do arquiteto, do direito do arquiteto de ter aquela integridade da obra, não é? E como resultado disso existe o chamado direito de repúdio, que também é um direito moral, o oposto do direito de paternidade, não é? Bem, nós encontramos ainda um outro, não sei se também existe uma segunda pergunta. Professor, direitos morais caem em domínio público? Bem, essa pergunta, Maria, é muito importante pelo seguinte, porque os direitos que caem em domínio público são os direitos patrimoniais. Quando eu mencionei anteriormente que em 70 anos cai-se em domínio público após o falecimento do autor, a contar em 1º de janeiro do ano seguinte o falecimento do autor, que é a regra geral, daqui a pouco nós vamos ver mais situações que envolvem esse debate, não é? Eu também queria lembrar que existe sempre uma distinção entre o que é direito moral e o que é direito patrimonial. Se nós imaginarmos, por exemplo, uma obra do Beethoven, né, ou uma obra do William Shakespeare, como eu citei aqui, né, Sonhos de uma Noite de Verão, sempre será uma criação, uma obra teatral de William Shakespeare, né, como também a Nona Sinfonia do Beethoven. Sempre há uma vinculação, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, para citar um exemplo nacional. Sempre nós respeitaremos o direito de paternidade. Então, os direitos de paternidade e os demais direitos da personalidade, eles são imprescritíveis. Eles jamais cairão em domínio público. Bem, nós temos ainda um outro ponto dentro dos direitos morais que eu gostaria de lembrar, que dizem respeito à impossibilidade que os direitos morais sejam objeto de prescrição, eles são imprescritíveis, né? Nós encontramos isso expressamente no artigo 27, implicitamente, desculpem, no artigo 27, porque nós podemos entender que existe a imprescritibilidade, mas menciona-se no 27, até relacionado à pergunta que a Maria direcionou, que os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. O que isso significa? O que é alienar? Alienar é sempre tornar alheio. Eu posso alienar a título gratuito ou a título oneroso. Mas, notem bem, eu não posso doar direitos morais, não posso vender direitos morais, não posso trocar, porque eles estão fora do comércio. E da mesma forma, de uma maneira geral, não posso renunciar a esses direitos, não é? Nós não podemos confundir isso com a situação na pergunta que foi encaminhada justamente sobre o arquiteto, porque o arquiteto, ele, quando exerce o direito de repúdio, ele ajuda a defender um direito que é o direito à integridade da obra, que aquele direito não seja, aí uma obra não seja deturpada e que aquilo não seja atribuído indevidamente a ele. Mas é uma situação excepcional porque quando nós temos o arquiteto, a obra arquitetônica, ela pode, claro, ser alterada. Nós temos alguém que compra um edifício, compra uma casa, e existe sempre a possibilidade de mudar aquele trabalho. Isso não vai acontecer, por exemplo, com um quadro, não vai acontecer com uma escultura. Ninguém vai pensar em melhorar um quadro, passar uma mão de tinta sobre um quadro, ou, eventualmente, esculpir, melhorando, entre aspas, uma escultura. Mas isso acontece quando alguém compra uma casa que foi assinada pelo arquiteto. Então, qual é a maneira desse arquiteto se defender? Ele acaba exercendo o direito de repúdio, mas notem bem, isso não contraria a regra geral,
que nós temos contra a irrenunciabilidade de direitos. Na verdade, isso vem, antes de mais nada, para destacar a proteção que o autor tem quanto à integridade da obra arquitetônica. Bem, nós vimos que existe a proteção quanto à inalienabilidade e existe também a impossibilidade de renunciar, a irrenunciabilidade. Existe também a imprescritibilidade de direitos morais. E todas as características que são da parte geral de direitos da personalidade, porque os direitos morais de autor estão incluídos no âmbito dos direitos da personalidade, há toda uma doutrina sólida nesse sentido, que remonta a autores do porte do já citado Antônio Chaves, de Rubens Limões de França, Carlos Alberto Bittar, que são conhecidos autoralistas, hoje em dia Silmara Quinelato, todos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e também de diversas instituições do Brasil, Debrando Pontes, outros tantos autoralistas que nós poderíamos lembrar aqui, no sentido de que nós temos um direito que é antropocêntrico, um direito que é fundado no ser humano, um direito que envolve uma perspectiva humanística. E os direitos morais de autor são muito bonitos exatamente em razão dessa característica fundamental. Eles têm uma natureza antropocêntrica. A proteção aos direitos da personalidade é, assim, essencial quando nós falamos dos direitos morais de autor, e, eventualmente, o legislador pode ter esquecido de mencionar um ou outro direito. Nós podemos ter direitos que sequer imaginamos nos dias atuais e que venham a surgir no futuro. Então, existe essa abertura dentro do sistema quando nós imaginamos os direitos da personalidade. Ainda, nós temos que discutir os direitos patrimoniais de autor. Nos direitos patrimoniais de autor, nós encontramos que cabe ao autor usufruir, usar de sua obra. É dele o direito de autorizar, no todo ou em parte, o uso da obra. Isso nós podemos observar no artigo 28, cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica, e também no artigo 29, inciso 1º, que exige autorização quanto à reprodução parcial ou integral do trabalho. Por isso que cabe sempre destacar esse ponto. Às vezes o acesso ao conhecimento, ele é louvável, ele é muito nobre, mas alguns ajustes têm que ser feitos. Por exemplo, disponibilização integral de dissertações de mestrado e tese de doutorado. É algo que viola frontalmente a Lei de Direitos Autorais e, pior do que isso, a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 27. Quando nós temos, por exemplo, uma norma infralegal autorizando, até determinando que um trabalho seja colocado na íntegra ou em parte, e às vezes se usa como referência o modelo norte-americano, o anglo-americano, no sentido mais amplo, às vezes acaba se esquecendo que o nosso sistema ele tem diferenças. Então, por isso que, se o autor concordar, se alguém defender uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um trabalho de conclusão de curso, de especialização, e a instituição onde ele defendeu quer disponibilizar e ele concorda com tudo aquilo, perfeito. O que não é aceitável é, de cima para baixo, violando a Constituição Federal e violando a Lei de Direitos Autorais, impor ao autor essa obrigatoriedade. Porque, sem dúvida nenhuma, cabe ao autor a opção. Se ele quiser que aquela obra chegue ao público, e isso diz respeito não só a instituições privadas, mas também a instituições públicas. É dele a decisão. Por quê? Porque nós temos que observar o seguinte: o artigo 6º da Lei de Direitos Autorais coloca que não podem ser consideradas como de Estado as obras simplesmente por eles subvencionadas. Então, se alguém recebeu uma bolsa, se alguém estudou em uma instituição pública, pode-se até, no futuro, mudando-se a Constituição Federal, mudando-se a Lei de Direitos Autorais, porque de nada adianta só mudar a Lei de Direitos Autorais e não mudar a Constituição, alterar essa visão, não é, que se tem de que alguém, o Estado, por exemplo, deu uma bolsa de estudos e que existe aí o direito do Estado cobrar que esse trabalho seja publicado na íntegra. Isso não é possível no nosso sistema, nem em instituição pública, que dirá em instituição privada. Nas instituições privadas,
obviamente, quem eventualmente recebeu bolsa também poderia usar o artigo 6º, mas aqueles que nem receberam bolsa e ainda têm mensalidades pagas, com muito mais razão, podem se insurgir contra determinações desse sentido que não encontram nenhum respaldo nem na lei, nem na Constituição Federal. Ainda em relação ao artigo 29, no inciso 2º, nós temos a edição. O contrato de edição de uma obra, aliás, a lei de direitos autorais é bastante detalhista quanto ao contrato de edição, acaba permitindo ou sendo permitida justamente pela vontade do autor. É o autor que concorda que a edição do seu trabalho seja feita. Né? Podemos também falar em edição de obra musical, né? Mas o contrato de edição é um contrato básico no âmbito dos direitos autorais. Nós encontramos também a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações. Agora há pouco eu mencionei que existem as obras derivadas e as obras originárias. Mas, se a obra originária estiver em domínio privado, eu quero sempre lembrar e destacar esse ponto, é necessária a autorização do autor. Sem a autorização do autor, não é possível a elaboração de uma obra derivada. Se alguém resolver adaptar, se alguém resolver traduzir um determinado texto, o que deve-se fazer? Buscar a autorização do autor. Da mesma maneira, um arranjo de obra musical. Eu não mencionei a obra musical anteriormente, mas vamos imaginar que aquela música foi composta originalmente de uma maneira muito lenta, e aí aquela música recebe um novo arranjo, e com aquele novo arranjo é veiculada. O pressuposto é que o arranjador, que é um titular de obra derivada, buscou a autorização do titular de obra originária. Sem essa autorização, nada disso é possível. Ainda, nós temos aqui a tradução para qualquer idioma. Tradução também é obra derivada. Não é possível considerar que a tradução, se nós tivermos uma obra que não esteja em domínio público, se a obra for em domínio privado, obra em domínio privado, não é possível imaginar que esta tradução ocorra sem a autorização do autor. Encontramos ainda a necessidade de que o autor autorize a inclusão em fonograma ou produção audiovisual. E, em relação à autorização daquele uso do fonograma, do autor, nós podemos imaginar, por exemplo, que uma determinada música será incluída na trilha sonora de uma telenovela, de uma emissora de televisão bastante conhecida. Bom, cabe ao autor concordar ou não, é? Mas ele tem que ser consultado. Não é a simples possibilidade de ser uma grande emissora com grande repercussão nacional que automaticamente autoriza a inclusão do seu fonograma sem qualquer tipo de autorização. Da mesma maneira, em relação à obra audiovisual, se se quer colocar aquilo não só num CD específico, mas se quer colocar na própria telenovela, um determinado trecho, não é? E normalmente é isso que acontece, simultaneamente nós temos fonograma e temos inserção na obra audiovisual, e a isso nós podemos dar o nome de sincronização, como eu também já salientei aqui, o direito de sincronização. É a possibilidade que nós temos envolvendo a inserção de uma obra, como uma obra musical, na obra audiovisual, que demanda sempre a autorização do autor. Ainda, a distribuição, quando não intrínseca ao contrato pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra, e também, na sequência, no inciso 7º, a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, uma série de criações que envolvem demanda, não é? Então, o usuário ele pode selecionar a obra. É importante lembrar que a distribuição, seja a distribuição tradicional, às vezes a distribuição ela está inserida no próprio contrato, como no contrato de edição. Às vezes a editora não tem uma distribuidora, mas ela pode contratá-la. Então se pressupõe que o trabalho
estará sendo editado ou será editado por aquela editora específica e depois outra será a pessoa jurídica encarregada da sua distribuição, de fazer com que aquele trabalho chegue ao mercado de consumo. Diante disso, nós também podemos imaginar que quando é feito o pedido, não é, o vídeo, por exemplo, por demanda, existe também uma possibilidade de buscar a autorização, isso por qualquer meio que venha a ser criado, né, de buscar a autorização do autor. É necessário que amanhã ou depois nós podemos ter, como eu já salientei, meios que sequer nós possamos imaginar nos dias atuais, e no futuro isso seja algo extremamente corriqueiro, mas sempre será necessária a autorização do autor, porque há uma limitação a cada espécie de obra. Também nós vamos encontrar no artigo 29 diversas alíneas, no inciso 8º, diversas alíneas que estão condicionando a utilização direta ou indireta da obra literária, artística ou científica, mediante representação, recitação, declamação, execução musical, emprego de alto-falante ou de sistemas análogos, radiodifusão sonora ou televisiva, sonorização ambiental, emprego de satélites, emprego de sistemas ópticos e exposição de artes plásticas. Bem, em todas essas disposições, nós podemos resumir o seguinte: não é possível usar uma obra sem buscar a autorização do autor. Em relação às obras de artes plásticas, existe a necessidade sempre de autorização, inclusive para exposição. Se são realizadas mostras em que um determinado banco resolve cobrar pelo acesso, mesmo que seja gratuito, mas se ele resolver cobrar pelo acesso aquelas obras, ou um particular qualquer, o que existe? Existe a necessidade de buscar a autorização do autor. Logo no início deste curso, eu fiz a distinção entre o suporte, que é o corpo mecânico, e também a criação, que é o corpo místico. Por isso que não é possível que alguém que comprou um quadro possa se considerar como autor daquele quadro, como titular de todos os direitos patrimoniais que nós observamos aqui e que envolvem o uso daquele quadro. Ele é titular do suporte. E isso serve como referência, inclusive, para as outras utilizações que eu mencionei. Então, se nós pensamos que mesmo quando há um único suporte, existe essa restrição, que dirá o que acontece em relação ao uso das outras obras. Em suma, nós poderemos dizer que a autorização ela é sempre necessária, não é? E ainda podemos mencionar a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, microfilmagem, que hoje é algo bastante raro, e as demais formas de arquivamento do gênero. Por isso que armazenar em computador uma determinada obra, o chamado upload, isso não pode ser feito indistintamente, pelo texto da lei atual, não é? Mas nós podemos discutir se eventualmente uma adaptação, porque já existia internet nessa época, seria imprescindível. Nós podemos alterar um ou outro dispositivo no que for mantido, claro, ou mantida, é claro, a proteção ao autor, porque o autor vive do seu trabalho. O autor é um trabalhador como outro qualquer. Quando muitas vezes coloca a transferência a pessoas jurídicas, não que isso não aconteça, mas ainda assim o autor estará vivendo do seu trabalho. O autor, ele depende da sua atividade para a sua subsistência. Por isso que, em relação à internet, quando nós imaginamos, é claro, nós estamos falando aqui daqueles sites em que nós temos uma pessoa que não tem a capacidade econômica, e até é possível, não é, ter uma certa boa vontade, mas isso, claro, passaria por uma alteração do texto legal, não é? Teria que ser feita uma ressalva. Mas vamos imaginar grandes sites, grandesempresas.com. Essas empresas, é claro, têm que remunerar os autores. Não é possível armazenar sem nenhum tipo de remuneração, até porque aquele acesso àquela obra específica acaba sendo um chamariz para que o site tenha lá um grande número de usuários. O que se sabe é que hoje em dia existe remuneração a uma grande verba de publicidade destinada à internet, e é justo, é razoável
que o autor receba parte dessa quantia, até porque é o seu trabalho que está sendo utilizado. Ainda, quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. Então, por isso, quando nós mencionamos a possibilidade de ter uma abertura nesse sistema, essa abertura ela vai existir, não é? E ela é sempre desejável, ela é necessária. No inciso 10, nós temos um detalhe interessante: quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. Então, essa abertura no sistema ela é necessária, ela é desejável. Por quê? Porque, como eu mencionei no início, citando o professor Antônio Chaves, existe sempre uma abertura no direito autoral. O direito autoral ele anda a reboque da história. Por isso que não é pelo fato de nós termos uma nova tecnologia que isso vai acarretar necessariamente a extinção dos direitos de autor. Os direitos de autor, eles continuam sendo importantes, continuam essenciais dentro de novas e novas tecnologias que venham a ser criadas. Eu gostaria de lembrar que na aula de hoje nós vimos os direitos morais e os direitos patrimoniais de autor, que estão previstos inicialmente no artigo 22, é lá que existe essa previsão genérica quanto ao que pode ser protegido no âmbito do objeto dos direitos autorais. Nós vamos encontrar tanto proteção de natureza patrimonial, como também de natureza moral. Isso incide sobre qualquer espécie de obra. Também tratamos aqui, em algumas questões foram feitas, dos direitos morais do arquiteto. Vimos também que os direitos morais não caem em domínio público, não é? E espero encontrá-los na próxima aula. Agradeço também as alunas que estão aqui presentes e gostaria mais uma vez de lembrar que, se surgiram dúvidas em relação à nossa aula, essas dúvidas devem ser encaminhadas para saberdireito@stf.jus.br. Agradeço, então, a atenção de todos e até a próxima.